Olá, eu espero que vocês estejam bem. Eu sou Olímpio Pinheiro, artista plástico e ilustrador. Nesse momento, eu estou lançando o meu livro, Ilustrações na Ficção de Jorge Amado, Floriano Teixeira e Clóvis Graciano. Se você se identificar com o conteúdo desse vídeo, eu vou pedir que você se inscreva no canal, clicando no botão inscrever-se logo abaixo desse vídeo. E fique à vontade também para comentar e compartilhar. E ative também o sininho de notificações para ser avisado sempre que eu postar um vídeo novo sobre artes visuais. Obrigado e vamos ao vídeo. O título do livro é Ilustrações na Ficção de Jorge Amado. O subtítulo, Floriano Teixeira e Clóvis Graciano. O livro está sendo publicado pela editora Dialética. Para mim foi um prazer enorme fazer a capa e a ilustração da capa desse livro, como uma homenagem a esse grande escritor que é Jorge Amado. Nesse livro, eu investigo a relação das categorias visuais de ilustrações de duas obras de ficção de Jorge Amado com aspectos da cultura baiana. Os livros são a novela A Morte de Quincas Berro d'Água, ilustrada por Floriano Teixeira, e o romance Terras do Sem Fim, ilustrado por Clóvis Graciano. Jorge Amado nasceu em 1912 em Itabuna, Bahia. De sua vasta obra de ficção, destacam-se Terras do Sem Fim, de 1943, Gabriela Cravo e Canela, 1958, A Morte de Quincas Berro d'Água, 1959 e Tenda dos Milagres, 1969. Sua literatura engajada no realismo socialista vai de Cacau, 1933, à trilogia Subterrâneos da Liberdade, 1954. Quando, em 1958, publicou Gabriela Cravo e Canela, seu romance mais conhecido, a sua obra cresceu consideravelmente, alcançando um patamar mais sofisticado e universal. Floriano Teixeira, desenhista, pintor, ilustrador, muralista, nasceu em 1923 em Cajapió, Maranhão. A vida rural, a fauna, a flora do habitat em que viveu seus primeiros anos são temas recorrentes de sua carreira artística. Os principais temas de sua obra são mulheres, crianças, retratos, animais, vaqueiros, cangaceiros, beatos, pescadores, jangadeiros e figuras bíblicas. Ao longo de mais de 50 anos, Floriano Teixeira fez exposições individuais e coletivas em todo o Brasil e no exterior. Morreu no ano 2000 na cidade de Salvador. Clóvis Graciano, pintor, desenhista, muralista, ilustrador, nasceu em 1907 em Araras, São Paulo. O contato com Cândido Portinari tem uma importância considerável em sua formação artística. Em 1937, aderiu ao grupo de pintores Santa Helena. Sua obra compreende também figuras populares, como capoeiristas, gaioleiros, retirantes, cangaceiros e cenas do candomblé. Morreu em São Paulo em 1988. Traços históricos e culturais da ilustração é o primeiro capítulo do livro, que tem 10 tópicos fundamentais sobre o tema para melhor situar o leitor nessa jornada. A questão norteadora do livro é: qual a relação das categorias visuais das ilustrações desses livros de Jorge Amado com a representação de signos da cultura baiana? O recorte temático no corpus das ilustrações é signos da morte, desenho e cultura, material e imaterial. No caso da cidade de Salvador e da zona cacaueira do sul da Bahia. Signos da morte no diálogo das ilustrações de Floriano Teixeira com o texto de Jorge Amado.
O filósofo e antropólogo Edgar Morin observa que toda mudança é análoga a uma morte e renascimento, e o ciclo da vida humana inscreve-se nos ciclos naturais de morte e renascimento. Em A Morte e a Morte de Quincas Berro d'Água, há 3 mortes. A primeira é a morte moral, que é quando Joaquim Soares da Cunha, funcionário público aposentado, abandona a família para se tornar um cachaceiro vagabundo, vivendo entre marginais e prostitutas, na cidade de Salvador. Existe aí não apenas a ruptura com a família, mas uma ruptura social, que contraria os padrões de vida burguesa no Brasil do final da década de 1940. Nesse momento, ele se torna Quincas Berro d'Água. A segunda morte é a morte física, a morte biológica. A terceira morte é a morte metafísica, que ocorre quando ele, já morto fisicamente, é carregado em uma última farra pelos seus companheiros de vadiagem até um cais e depois, dentro de um barco, na tempestade, ele se precipita no mar e morre pela 3ª vez. Nessa hora, a derradeira frase de Quincas foi, abre aspas, cada qual cuide de seu enterro. Impossível não há. Fecha aspas. Morrer para uma vida insignificante em favor de uma liberdade boêmia foi uma alternativa de sobrevivência do duplo. Segundo Jorge Amado, Quincas ficara na tempestade envolto num lençol de ondas e espuma por sua própria vontade. Para Quincas, perambular entre seres socialmente excluídos constituiu um signo da morte-renascimento. O comportamento reprovável dos cachaceiros marginais vai se universalizar na figura de Quincas Berro d'Água. Signos da morte no diálogo das ilustrações de Clóvis Graciano com o texto de Jorge Amado. Ao contrário do signo da morte regeneradora que vem à tona no final da história de Quincas Berro d'Água, o signo da morte em terras do sem-fim é um presságio de aniquilação, da morte sinistra que anda à espreita. Nessa ilustração de Clóvis Graciano, as sombras e texturas são reveladoras da instabilidade da condição humana, da zona limítrofe entre a vida e a morte, traduzindo o clima opressivo da narrativa. Nesse outro desenho, de Clóvis Graciano, há a tradução das feições gerais, das personagens e do contexto cultural. O desenho simboliza muito mais um estado de degradação moral do que física. Olhares e vivências. Diálogos com signos da cultura baiana. É o capítulo das entrevistas. Na análise das falas dos entrevistados, aqui enumerados, procurei trazer à luz os argumentos que reforçam a ideia das relações entre os desenhos ilustrativos desta pesquisa com os signos da cultura. Acredito ter contribuído para aprofundar o tema da ilustração de livros e seu papel nos sistemas simbólicos, não só dos textos literários, mas dos contextos culturais, suas funções no mundo contemporâneo. Nessa minha leitura, as ilustrações de Floriano Teixeira e Clóvis Graciano adquirem um sentido maior quando identifico o discurso da imagem pelos elementos que a arte do desenho capta e expressa, ou seja, a força do que é visualmente problemático. Na descrição do vídeo tem o link da página da editora Dialética para se adquirir o livro impresso ou no formato e-book. Mais para frente, o livro estará disponível nos maiores marketplaces. Se você se identificou com o conteúdo desse vídeo, se inscreva no canal, compartilhe, comente, dê um like e ative o sininho para ser avisado sempre que eu postar um vídeo novo sobre artes visuais. Fique com Deus, obrigado e um abraço.